Seja bem-vindo ao canal do Corvo. Meu nome é Wesley, do canal Corvo Sobrenatural, que a gente vai no local assombrado para saber se é assombrado ou não é assombrado. Fazemos análise das investigações e mostrando para vocês o que você não viu, que passou despercebido, explicando a espiritualidade. A partir de hoje a gente vai voltar aos relatos. A gente contava os relatos há mais de 2 anos e meio e a gente tinha parado de contar os relatos. Agora vamos voltar. Você tem uma história? Manda pra mim que eu vou estar contando sua história aqui. Vou contar a história do Júlio que mandou pra mim. Então vamos ver a história do Júlio logo depois da vinheta. Explorando os locais em busca de respostas, trazendo a verdade do mundo sobrenatural. Equipe Corvo de Pesquisa Sobrenatural. Atrás de mim, seja onde for, sozinho eu não estou. Sozinho à noite eu não estou. Atrás de mim, seja onde for. Olá, me chamo Júlio. Hoje eu moro no Barra do Garça. Mas que eu vou contar pra vocês aconteceu um tempo atrás. Eu não morava aqui, eu morava em Rio Verde, Goiás. Certo tempo, lá tem uma igrejinha e a gente sempre ia lá. Nessa igrejinha, a gente tinha uma turma, reunia e a gente sempre ia nesses locais, vendo as histórias dos locais, sabendo o que está acontecendo naqueles locais. E uma certa época do ano, por meio de agosto, a gente juntou nossa turma e a gente estava reunido numa pizzaria. A gente combinou de fazer um passeio, um camp, para a gente passar um final de semana. E assim a gente fez. A gente estava escolhendo os local, até que certo tempo a Manuele disse: eu tenho um local bem interessante, fica lá perto da igrejinha. Mas nessa igrejinha que a gente vai aqui pertinho não, a igrejinha lá do chão da fazenda do Mauro. E eu perguntei: mas tem igreja nessa fazenda? Ela: sim, tem a igrejinha lá, tem um riacho que passa bem embaixo, um local de camp bem bonito, e lá sempre fazia batizado. A gente podia ir para lá acampar, é um lugar muito bonito, tem umas pedreiras. E a gente marcou de a gente ir. A gente foi. E a gente foi combinando e sempre não dava certo. Isso a gente passou mais uns 2 meses, 3 meses, até chegar pra gente ir. E a gente foi, alugou uma van e a gente foi passar o final de semana. E nisso ele deixava a gente na sexta-feira e buscaria a gente no domingo. Assim foi o combinado. E a gente foi, arrumou as barracas, arrumou as coisas, arrumou os trem, arrumou o gelo, que a gente tinha as caixas, mas a gente sabia que o gelo não ia durar bastante tempo. Mas a gente arrumou, sabendo que ali logo que tinha de gelar ali nos primeiros dias. E assim a gente foi, como combinado. E assim a gente deixou, o motorista da van deixou a gente nesse local. E, portanto, a gente era 8 pessoas acampado. Chegamos lá, íamos no menor lugar, e nisso tinha um rapaz que estava com a gente, um amigo nosso, que era novato, ele chamava Marcelo. Ele disse: gente, a gente não pode acampar muito perto do rio, porque desse riacho, se dá uma tromba d'água lá em cima, vai chover que vem aqui e pegar a gente à noite, nós não tem chance nenhuma de escapar. Então vamos acampar no mais alto, que é melhor. E assim a gente... Então vamos, a gente até brincou, mas esses dias não vai chover, então um tempo bom, não vai chover. E assim a gente foi. Mais pra cima a gente amarrou as barracas, fez as barracas. E ali a gente na primeira noite foi tranquilo. Uma paz, um local bem divertido, que transmitia aquela paz, alegria pra gente. No segundo dia foi um pouquinho mais tenso. A gente estava ali por volta das 4 horas, o tempo começou a formar umas nuvens muito altas, muito longe. A gente pensou: vamos agora olhar nessas barracas,
revisar se não pode vir poçar água, porque vai vir chuva. Então confere as barracas. E as barracas eram tudo boa. Quanto nisso, não há problema. E nisso, chegou a noite, estava caindo e a chuva estava chegando. Por volta ali das 8h30 da noite, começou aquela chuvinha fina. Todo mundo foi pela barraca, foi enfiando nas suas barraquinhas e ficando ali esperando a chuva passar. De repente a gente escuta um grito. Escutamos um grito, a gente pensou, quem está gritando? E eu fiquei quieto, esperando. Passou um pouco, nada, um silêncio total. Era o grito de uma mulher. A gente, de onde que veio esse grito? De onde surgiu esse grito? E eu pensando, mas não tinha como perguntar. Estava chovendo, eu dei um grito com a barraca. Então todas as barracas estavam perto. A gente fez esse tipo de um círculo na barraca. Então todas elas ficam em forma de um círculo. Ali, se abria a portinha da barraquinha, você estava vendo todas as outras barracas. E eu gritei de dentro da barraca. Quem gritou? Quem deu esse grito? Ninguém falou, nós não foi. E a gente pensou, será que tem alguém por perto? E a gente já ficou com a orelha meio em pé. E a chuva caindo, relâmpago. De repente deu um relâmpago bem forte. Deu a impressão de ter visto alguma coisa meio em pé, meio sombrio, atrás da barraca, no relâmpago. Mas eu pensei, seja coisa da cabeça. De repente, passaram mais ou menos 20 minutos, nós começamos a escutar passos em volta das barracas, como se estivesse rodeando. Aqueles passos forte, pesado, e a gente não sabia o que era. E a gente pensando que poderia ser uma onça, alguma coisa. Eu estava doido que desse um relâmpago, pra gente ver, clarear por volta, a gente ver. Mas a gente ficou tão com medo, e eu só gritei pros meninos, ninguém acende a lanterna, nós não sabemos o que é, que bicho que é, pode vir atacá-los. E nisso foi passando cada vez mais os minutos. De repente aquele grito sombrio de novo de uma mulher. Ela deu um grito como se estivesse sofrendo de dor. Imediatamente veio um grito, parecia que vinha das trevas. Um grito que deu aquele calafrio na espinha, que chega a gelar a alma. Um grito horrível. E assim a gente já começou a ficar com medo. As meninas começaram a chorar e ficar com medo. E logo começou a ventar muito forte. E a gente já estava com medo, preocupado com as barracas não aguentar. E nisso aí passou um pouquinho, começou a tocar o sino da igreja. Mas não tinha ninguém na igreja, aquela igreja estava desativada há mais de ano. O sino começou a tocar. E ali foi assustador, aquele sino tocando, fazendo aquele barulho, e a gente já estava com medo. A barraquinha do Fernando era bem grande, daquelas grandes mesmo. E a gente mais correu e entrou pra dentro da barraquinha, nós desmontou. Juro, nós colocou 8 pessoas dentro de uma barraca. Mas a sorte que era aquela mais grande, todo mundo encolhido, com medo, sem saber o que fazia. A gente gostava de respirar de medo. E aqueles passos suave, meia hora já era pesado, depois ficava suave em volta de nós. E ali a gente começou a rezar, baixinho, com medo de falar alto aquela coisa vir. E a gente clamava a Deus que aquela coisa que estivesse ali sumisse. De repente, deu um grito muito assustador. Parecia que vinha do lado da igreja. E o sino tocava. Lembrando que ele não tinha casa por perto. Era a igreja, o riacho e onde a gente estava acampado. A gente estava por volta de mais ou menos de uns 100 metros da igreja. E do riacho estavam uns 200 metros. E ali, o trovão, a noite, e a gente com medo, não sabia o que fazer. E eu pensei, que diabos é isso? Da onde a gente teve uma péssima ideia de abrir
um pedacinho da barraca pra gente ver. Do lado fica uma janelinha. A gente abriu bem devagarzinho para olhar que estava do outro lado. Oh, arrependimento, que susto! Quando eu abri, tinha uma criatura humanoide em pé, bem olhando para das barracas. Uma coisa feia, horrenda. Uma criatura meio amarronzada, meio escamada. A boca daquela coisa parecia do predador do filme. A cabeça era grande, um olho sinistro, bem sinistro, parecia que brilhava. Mas não é um brilho assim amarelado, mas verde, esverdeado. Aquela coisa, não sei se você percebeu, se a gente viu ela, mas ela deu um grito na mesma hora que nós vimos, que a gente gelou. O medo bateu. A gente só pensava que a gente não saía vivo daquela coisa ali. Não tinha para onde a gente correr. Não tinha local pra gente se esconder. O único local era aquela barraca. Pra igreja não tinha como. Tinha que passar perto daquela coisa. E o sino tocava cada vez mais alto. A noite foi um terror. Nós não dormimos. Da manhã chegou, veio uma coisa mais cabulosa. A gente, depois que criou, a gente criou coragem até que sair da barraca. E a gente já ligou pro rapaz: vem logo nos buscar, vem logo nos buscar. Nisso, a gente olhou para a igreja, não tinha sino nenhum. Não existia sino naquela igreja. Mas como que o sino tocou se não tinha sinos? Todos nós escutávamos o sino batendo alto. Não tinha como. Se tivesse o sino, a gente poderia depois até falar que poderia ser o vento, que estava forte. Mas não tinha sino. Nem lugar de colocar o sino tinha. E na barraca, nossa, tá tudo inteira, tudo normal. A gente já foi levantando, juntando as coisas, e a gente subiu lá, depois se ligou, a gente subiu lá pro lado da estrada e foi esperar a van. A gente esperou até ela chegar. Ela pegou a gente e a gente foi embora. Todo mundo com medo, assustado daquele lugar. Passado mais ou menos uns 3 meses depois, a gente ficou sabendo que naquele local estava sendo visto uma criatura que ninguém sabia de onde que ela vinha. Diz as pessoas que passam naquele local, aquela criatura muitas vezes ela corre atrás. Se a pessoa passar lá com a criança, ela corre atrás das pessoas. Não sei se é para pegar a criança ou não, mas só sei que aquela noite foi um pesadelo que a gente passou. Essa é a nossa história que a gente conta para vocês. Assustador, uma noite de terror. Meu muito obrigado por essa oportunidade de contar os relatos. Fica com Deus. Galera, fica com Deus. Até mais. Foi um relato que a gente contou de hoje dos inscritos. Se você tem seu relato, manda pra gente, que a gente vai estar contando aqui. Boa noite. Lembrando que o relato dos inscritos, eu não posso afirmar se a história é verdadeira ou não. Vocês mandam e eu vejo o relato e conto aqui. Beleza? Então fique com Deus e até o próximo vídeo.